mira, hermana, e neste preciso momento, mientras vos estás aí sentado vendo este vídeo, tu coração está sendo atacado silenciosamente e nem sequer te has dado conta. Cada latido poderia estar mais débil que o anterior e vos aí tranquilo pensando que todo está bem. Sabes que és o mais triste de todo esto? Que a maioria de la gente se entera quando já é demasiado tarde, quando já está em la camilla del hospital, com os doutores correndo de um lado para outro e la família lhe orando afuera sem saber se vai sair vivo de essa. Hoje te vou contar algo que os grandes laboratórios não querem que sepas, algo que a indústria alimentícia ha mantenido oculto durante décadas, porque se vos lo supieras, deixarias de comprar o 80% de lo que está em los supermercados. Deixa-me contar-te algo que me passou há uns meses. Chegou a me consulta Dom Roberto, um senhor de 67 anos, bom tipo, travacador toda sua vida, diz os homens que levantaram a sua família com o sudor de sua frente, pegou caminhando despacito, com esse cansancio que já não se quita, nem dormindo de horas, me di Frank. Já não sou eu mesmo, me canso subindo as escaleras de minha casa, sento que o pet me aprieta. E lo piores que mis netos querem rugar comigo, e já não podo nem agachar-me sem que me falte al aire. Quando leísse los estúdios, quase me caigo para trás. Suas artérias estavam mais tapadas que na caneria vieja. Su coração trabalhando ao triplo de lo normal, solo para manter-lo vivo, e todo por culpa de lo que havia estado comendo durante anos pensando que era saludável. E sabes que foi o que mais me partiu el alma. Que ela me mirou com os olhos llenos de arrependimento e me dijo: Ojalá alguém me hubiera dicho esto antes, Frank, ojalá hubiera sabido. Pero, vos todavia estás a tempo, hermano. Vos todavia pudeis cambiar esta história antes de que seja demasiado tarde. Por isso te pido que le deis like a este vídeo agora mesmo, que te suscribas a este canal, porque a informação que vas a receber hoje, literalmente, te pode salvar a vida. No exageração, no amarillismo, is la pura verdade científica dicha sem pelos em la língua, como sempre te hablo eu. E deixa-me um comentário abaixo dizendo-me qual destes alimentos que vou a mencionar vos estás consumindo, porque necessito saber se este mensagem está chegando a tempo ou se já estamos tarde. Dale, acelo a hora que depois se te ouvida, e este vídeo se perde entre os miles que veste todos os dias. A hora escute-me bem, porque acá viene lo que realmente te tiene que preocupar. Estes alimentos de los que te vou hablar no te matando de um dia para outro, não é como um veneno que te tomás e caes fulminado aí mesmo. No, meu querido amigo, isto é muito mais sinestro, muito mais silencioso. Estes alimentos vão destruindo tu coração pouquito a pouquito, dia tras dia, comida tras comida, hasta que um dia, sem aviso prévio, tu coração simplesmente disse hasta cá de guê e se detine. E quando isso passa, já não há volta atrás. Te imaginais lo que é excesso para tu família? Te imaginais a tu esposo, tendo que chamar a los hijos para decires que papá ou mamá não aguentou? Te imaginais a tus nietos crescendo sem voz, sem tus conselhos, sem tus abraços, sem essas histórias que só vos sabes contar? Pero lo pior de todo, lo que realmente me herve la sangre, é que vos pensais que estás comendo bem. Se, assim como Lois, a indústria alimentícia é um trabalho tão perfeito de lavado de cérebro que a maioria de vocês estão consumindo veneno puro, crendo que é comida saludável. Te vendem produtos com etiquetas que dizem barra em graça, sem açúcar, añadida, natural, orgânico, e vos los llevas à la boca pensando que ele está fazendo um favor ao tu corpo, quando em realidade estás clavando uma daga direta ao coração. E acá viene lo que me tiene verdadeiramente preocupado, hermano. Segundo as últimas estatísticas que he revisado, as enfermidades cardiovasculares são a causa número 1 de morte em pessoas maiores de 55 anos. Número 1. Me escuchaste bem. Não é o câncer,
no son los acidentes, son los infartos, los derrames cerebrales, las falas cardíacas, e a grande maioria destes casos se pudieram haver evitado simplesmente cambiando o que se comia. Pero nadie te disse isto, nadie te adverte, porque é demasiado dinheiro em jogo. Lá, indústria farmacêutica vive de que vos estés enfermo, los hospitais necessitam que vos chegues com o coração hecho pedaços para seguir facturando milhões, e a indústria alimentícia sigue vendendo basura disfrazada de comida, porque sabem que vos sos adicto a esses sabores artificiais que lhe metem. ¿Sabes qué es lo que mais rabia me dá? Que quando finalmente te dá ele infarto e de gás ao hospital, o primeiro que hacen é llenar-te de medicamentos caríssimos que tenés que tomar por o resto de tu vida. Te metem estatinas para baixar o colesterol, te dão anticoagulantes para que não se te tapem as artérias, te recetam beta-bloqueantes para controlar a pressão e você aí como um zombie tomando dias pastilhas ao dia, mientras tu qualidade de vida se vá ao cânio. E nadie, absolutamente nadie te disse que todo isso se pudo haver evitado se hubieras sabido que alimentos estavam destruindo tu coração desde há anos. Então, senhora, presta-me muita atenção, porque o que vine é a parte mais importante deste vídeo. Se você vas agora, se cerras este vídeo pensando que já sabes todo o que isto nos para vos, te estás condenando a repetir os mesmos erros que han levado a milhões de pessoas a uma morte prematura. E não estou sendo dramático, estou sendo realista. Cada segundo que passa sem que você sepas esta informação é um segundo mais de dano irreversível a tu coração. Porque, deixa-me dizer-te algo que quizás não queres escuchar, pero que necessitas ouvir. Tu coração não és como um motor que quando se rompe lo cambias e listo. No hermano, vos tenéis um solo coração para toda a vida. E quando esse músculo se danha, não há volta atrás. Podes fazer cirurgias, podes poner stents, podes hasta ser um bypass, pero esse tecido que se murió por falta de oxígeno não volve mais. Se foi para sempre. E cada vez que lhe haces dano a tu coração com a comida equivocada, estás matando células que nunca mais vão regenerar-se. E o mais terrível é que vos não sentis nada, hasta que é demasiado tarde. É o coração snob, aguanta e aguanta e aguanta, hasta que simplesmente não pode mais. Vos podes ter as artérias tapadas em uns 70%, e seguir assim tua vida normal sem sentir absolutamente nada. Pero esse dia que chegas ao 80%, ao 90% de obstrução, aí sim, meu amigo, aí quando te dá el infarto massivo de que quizás não te recuperas. E todo porque, durante anos, estuviste comendo os alimentos equivocados sem saberlo. Ora bem, antes de entrar dizendo em quais são os 3 alimentos assassinos que estão destruindo tu coração, necessito que entendas algo fundamental. Não te estou dizendo isto para assustar-te, não mais porque sim, te lo estou dizendo porque genuinamente me importa tua saúde. Eu é dedicado minha vida inteira a estudar o metabolismo humano, a entender como funciona nosso corpo. E creia-me que he visto demasiadas tragédias que se podiam haver evitado. He visto famílias destrozadas. He visto hijos que perderam a seus padres demasiado jovem. He visto abuelos que nunca conheceram a seus netos porque se morreram antes de tempo. E todo, absolutamente todo, por falta de informação correta. Então, o que vas aprender hoje, no Teoria Vazia, no São Especulações, é ciência pura aplicada à tua vida diária. E te lo vou explicar de uma maneira tão sencilla que essa tu vecino que apenas terminou a primaria lo vai entender. Porque esses me compromisso com vos, a hablar-te claro, sem términos médicos complicados, sem hacer-me intelectual, simplesmente de coração a coração, de persona a persona. É o primeiro alimento
que está destruindo tu coração e que provavelmente vos consumis quase todos os dias, são as margarinas e mantecas vegetais. Se essas que te vendem como la alternativa saudável à la mantequilla. Essas que dizem na publicidade que são buenas para o coração porque são de origem vegetal. Pura mentira, hermano. Puro marketing para enganar-te. Deixa-me explicar-te por quê. Essas margarinas estão hechas com aceites vegetais que foram processados a temperaturas altíssimas, mediante um processo que se chama hidrogenação. Durante esse processo se criam as moléculas que se chamam grasas trans. E essas grasas trans são literalmente veneno puro para tu coração. Sabes que hacen as grasas trans em tu corpo? Elevam o colesterol malo, esse que se chama LDL, e baixam o colesterol bueno, é o HDL. Só que te pegam por luz dos lados. E esse colesterol malo se vai acumulando nas paredes de tuas artérias, formando placas. Essas placas vão crescendo e crescendo, até que um dia tapam completamente a artéria e te dá ele infarto. Assim de simples, assim de direto, assim de mortal, e vos aí untando-lhe margarina ao pão todas as manhãs pensando que estás cuidando de tua saúde, pero acá vem lo pior. Estas grasas trans no solo está nas margarinas que vos comprazem no supermercado. Estão em praticamente todos os produtos processados. Estão em las galetas, em los pasteles, em las donas, em los produtos de panaderia, em las papás fritas de paquete, em las palomitas de micro-ondas. Lê las etiquetas, hermano, se vês que disse aceite vegetal parcialmente hidrogenado, grasas trans de já esse produto aí mesmo, e sai correndo. Porque cada vez que te metes isso à boca, ele está fazendo um dano tremendo a tu coração. E não me vengas quando eu cuento de que solo comes um pouquito. Não existe isso de pouquito quando falamos de grasas trans. A Organização Mundial de la Saúde diz claramente que não há uma quantidade segura de consumo de grasas trans, sérios a quantidade que deverias consumir, zero. Pero a indústria sigue ponendo-las em los alimentos porque são baratas, porque hacen que os produtos durem mais tempo no estante, porque eles dão essa textura crujiente que a vos te gusta, e mientras tanto tu coração vai morrendo de passito. O segundo alimento assassino são os embutidos e carnes processadas. Jamon, salsichas, mortadela, salame, chorizo, tocino, todos esses produtos que são tão convenientes que lo sacas del paquete e já estão listos para comer, pero sabes que llevan dentro ademais de la carne, llevam nitritos e nitratos, que são conservantes químicos que se usam para manter esse color rosadito que hace que se vejam frescos. O problema é que quando você começa esses nitritos e nitratos, em tu estômago se convertem em umas substâncias que se chamam nitrosaminas. E essas nitrosaminas são altamente cancerígenas e, ademais, danham diretamente nas paredes de tuas artérias. Pero isso não é tudo. Esses embutidos também tinham quantidades brutais de sódio, de sal. Um par de rebanadas de jamon podem ter mais sal que lá que deverias consumir em todo o dia. E esse excesso de sal, que hace? Eleva tu pressão arterial. E a pressão alta é um dos principais fatores de risco para infartos e derrames cerebrais. É como se le metieras mais pressão a uma mangueira vieja, eventualmente vai reventar. Assim de Sansilo. E acá quero que penses em esto. Quantas vezes a semana comes algum tipo de embutido? O san de jamón del desajuno, las salchichas del almuerzo, o chorizo de la cena? Se sos como a maioria de la gente, provavelmente estés comendo esto quase todos os dias. E cada vez que lo haces, lhe estás dando um golpe mais a tu coração.
golpe tras golpe, dia tras dia, hasta que esse nobre órgão simplesmente não aguenta mais. A Organização Mundial de la Saúde classificou as carnes processadas em o mesmo grupo de riesgo cancerígeno que o cigarrilho e o asbesto, já que isso tem entre bem na cabeça. É o jamón que te comece em meu desayuno está em la mesma categoria de peligro que é o cigarrilho. Te comerias um cigarrilho? Então, por que te estás comendo embutidos? O terceiro alimento que te está matando são os refrescos e bebidas açucaradas. E quando digo bebidas açucaradas, não me refiro só a las gaseosas, me refiro também aos jugos de frutas embotelhados, às bebidas energéticas, aos tés helados endulzados, a todas essas porquerias líquidas que a gente toma como se foram água. Deixa-me dizer-te algo bem claro. Uma lata de refresco tem entre 8 e 10 cucharadas de açúcar. 8 a 10 cucharadas de açúcar de uma sentada. Seguro que não. Pero te lhe tomar sem pensá-lo 2 vezes quando abris essa lata. E que passa com todo esse açúcar em tu corpo? Primeiro, te dispara os níveis de glucosa em la sangre a las nubes. Tu pâncreas tinha que secretar um montão de insulina para baixar essa glucosa. Pero quando acesses todos os dias, várias vezes ao dia, tu corpo se vai resistente à insulina. E essa resistência à insulina é o primeiro passo hacia a diabetes tipo 2. E lá diabetes tipo 2 é um dos principais fatores de risco para enfermidades do coração. Pero há algo todavia pior com estas bebidas. A maioria estão endosadas com jarabe de maíz de alta fructosa, que é um tipo de açúcar que tu hígado processa de maneira diferente. Quando consumis muita fructosa, tu hígado la converte diretamente em grasa, em triglicéridos, que se vão na tu sangue e se acumulam em las paredes de tus artérias. Ou seja que no solo te está engordando, te está tapando as artérias diretamente. E não me vengais com que os jugos de frutas naturais são saludáveis. Quando vos exprimis uma fruta e te tomar solo o jugo, estás consumindo todo o açúcar dessa fruta. Sim, la fibra, que ajuda que se absorva lentamente, é quase o mesmo que tomar-te um refresco. Para tu corpo, não há muita diferença entre um vaso de jugo de naranja e uma Coca-Cola. Ambos te disparam el açúcar em la sangre de la mesma maneira. Queres saber algo que te vá volar a cabeça? Los estudos mostram que a gente que toma 2 ou mais bebidas açucaradas ao dia tem 35% mais de risco de morrer de um infarto, comparado com a gente que não las toma. 35%. Isso não é uma cifra menor, hermano. Isso é uma sentença de morte prematura. O quarto alimento assassino são os produtos de panaderia industrial. Pão branco, pão de molde, boleria, pasteles, donas, todo o que vem em paquetes bonitos com fechas de caducidade que parecem eternas. Alguma vez te perguntaste como é possível que um pão dure semanas sem poner-se mal? Pois porque está lleno de conservantes químicos e porque está hecho com harinas tão refinadas que já não tinham nenhum nutriente. Só são calorias vazias que se convertem em açúcar em tu corpo. Estes produtos estão hechos com harina branca refinada, que é basicamente açúcar disfrazada. Quando você comes uma rebanada de pão branco, tu corpo la converte em glucosa tão rápido como se tiveras comido açúcar pura. E já te expliquei o que passa com o excesso de açúcar em tu sangue. Pero, ademais, estes produtos de panaderia industrial levam essas grasas trans de las que já hablamos, levam montones de açúcar añadida, levam sal, levam conservantes, levam colorantes. São verdadeiras bombas químicas disseminadas para destruir tua saúde.
e lo pior es que estes produtos no te saciam. Alguma vez notaste que podes comer-te médio paquete de galetas sem dar-te conta? Esses porque estão desenhados assim, estão formulados especificamente para que não te sentas satisfecho e sigas comendo mais e mais. É uma adição química hermana, tão real como a adição às drogas. E mientras você seguis comendo, tu coração sigue sofrendo. É o quinto alimento que te está matando, são as comidas rápidas e frituras. Hamburguesas, papas fritas, polo frito, nuggets, aros de cebola, todo o que vem de esses restaurantes de comida rápida ou de los puestos callejeiros onde friem todo e no mesmo aceite durante dias, esses aceites recalentados, e outra vez, se volvem tóxicos, se oxidam, se genam de radicais livres que danham diretamente as células de tus artérias. Pero ademais, estas comidas rápidas são a combinação perfeita para destruir tu coração. Tinha em grasas trans, tinha em grasas saturadas em excesso, tinha em montones de sal, tinha em açúcares ocultos em as salsas e en el pan, tinham harinas refinadas. É como se hubieran desenhado o alimento perfeito para provocar-te infarto. E em cima, vinem porções gigantescas que têm mais calorias de las que necessitas em todo o dia. Sabes quantas calorias tem na comida típica de comida rápida? Uma hamburguesa grande com papas fritas e um refresco poitenê facilmente 1.500 a 2.000 calorias. Isso é o que uma pessoa adulta deveria comer em todo o dia. E a maioria da gente se come isso numa só comida e depois sigue comendo normal o resto do dia. Nos destranar que a obesidade e as enfermidades cardíacas estão por las nubes. E acá quero hacerte uma pergunta bem directa. Com que frequência comes comida rápida? Uma vez a la semana? 2 vezes? Todos os dias? Porque se mais de uma vez ao mês, já estás em zona de peligro. Tu coração não está desenhado para processar essa quantidade de basura química. Cada vez que te metes essa comida, estás acortando tu vida, ponto. É o sexto alimento assassino, são os aceites vegetais refinados, azeite de soja, azeite de maíz, azeite de girassol, azeite de canola, esses que te vendem como saludáveis porque são de origem vegetal. Pero, la realidade é que estes aceites são processados a temperaturas altíssimas usando solventes químicos como el hexano, que é o mesmo químico que se usa na gasolina. Depois, os desodorizam porque huele horrível, os blanqueiam porque têm um color feio, e o que te quer é um produto que está cheio de grasas ômega 6 em proporções totalmente desequilibradas. E que problema há com o excesso de ômega 6? Que promovem a inflamação em tu corpo. E a inflamação crônica é a raiz de praticamente todas as enfermidades modernas, incluindo as enfermidades do coração. Essas grasas ômega 6 se acumulam em las membranas de tus células, incluindo as células de tus artérias, e las hacen mais susceptíveis ao dano e à formação de placas. Nossos ancestros consumiam ômega 6 e ômega 3 em uma proporção de 1 a 1, o máximo de 12 a 1. Hoje em dia, com a dieta moderna, essa proporção está em 20 a 1 ou hasta 30 a 1 a favor de los ômega 6. Isso é uma barbaridade, um desequilíbrio tremendo que tu corpo não sabe como manejar. E o resultado é inflamação sistêmica que te está destruindo por dentro sem que vos lo sentas. E estes aceites estão em todos os lados, em los adereços para ensaladas, em la maionesa, em las salsas, em los produtos horneados, em las frituras, em los snacks. Praticamente qualquer produto processado que agarrese no supermercado tinha algum de estes aceites.
Por isso é tão importante que leis as etiquetas e que evites estes produtos como se foram veneno, porque basicamente lo são. É o sétimo alimento que te está matando são os cereais de desayuno azucarados. Esos que vienen em cajas de colores brilhantes, com personagens animados que lhes encantam os ninhos, pelo que os adultos também comem, pensando que são uma opção rápida e saudável para desajuno, nada mais lejos de la realidade, hermano. La maioria de estes cereais tinham mais açúcar que uma dona. Estão eixos com harinas refinadas que se convertem em açúcar instantaneamente em tu corpo e em cima lhes añadem açúcar, miel, jarabe de maíz para sê-los mais adictivos. Te levantas em la manhã, te comes um prato de estes cereais com leite e lo que estás fazendo é disparar tu açúcar em la sangre a las nuvens apenas empeçais o dia. Tu pâncreas tinha que secretar um montão de insulina, tu açúcar baixa de golpe um par de horas depois e te dá hambre outra vez. E assim empeças a montanha russa de açúcar que dura todo o dia e cada vez que passa isso estás daneando tuas artérias, estás promovendo a inflamação, estás aumentando tu risco de diabetes e de enfermidades do coração e não te deixes enganar pelos que disse integral ou com fibra añadida. Segui sendo basura processada com um pouquinho de fibra em cima para que suene saudável. Se queres comer algo integral, comer avena de verdade, esse que tenés que cocinar, não é as papinhas instantâneas que também estão llenas de açúcar. O melhor, todavia, comete nos huevos com aguacate no desayuno e olvidate de los cereais para sempre. Ele octavo alimento azezino são os produtos lácteos baixos em grasa ou descremados. Se escuchaste bem, esses produtos que tinham vendido durante décadas como lá opção saudável, resulta que não são tão saudáveis depois de tudo. Sabes que passa quando le quitam la grasa a la leite, ao iogurte ou ao queso? Que perdem todo o sabor. E para compensar essa perda de sabor que lhe añadem, açúcar, montones de açúcar. Um iogurte descremado com sabor a frutas pode ter mais açúcar que um helado. Pero ademais está o problema de que quando consumir produtos lácteos sem grasa, tu corpo não pode absorver bem as vitaminas lipossolúveis que vêm em esses produtos, como a vitamina A e a vitamina D. Essas vitaminas necessitam grasa para ser absorvidas. Ou seja, que no solo te estão metendo açúcar demais, sino que ademais não estás aproveitando os nutrientes que supostamente te estás comendo. Os estudos mais recentes mostram que a gente que consome produtos lácteos inteiros com toda a sua grasa natural tinha menos risco de obesidade e de enfermidades do coração que a gente que consome produtos descremados. Te das conta de la ironia? Durante 50 anos nos disseram que a grasa era mala, que havia que comer todo descremado, e resulta que era ao revés. A grasa natural de los lácteos não é o problema é todo o açúcar que lhe añadem quando lhe quitam a grasa. É o noveno alimento que te está destruindo. São as barras de cereal e produtos etiquetados como saudáveis o light. Essas são as trampas mais perigosas porque vos las compras pensando que estás fazendo algo bueno por tu saúde. Dizem natural, dizem orgânico, dizem sem glúten, dizem alto em fibra e vos confiais. Quando ledas volta ao paquete e lees a lista de ingredientes, te das conta de que estão llenas de açúcar, de jarabes, de aceites vegetais refinados, de harinas processadas. Uma barrita de cereal típica tem a mesma quantidade de açúcar que uma barra de chocolate, pero te la vendem como se fosse um snack saudável. E vos te lá comes a média manhã ou a média tarde, pensando
que estás cuidando tu figura e tu saúde, quando em realidade te estás metendo um montão de calorias vazias que se convertem em grasa e que danham tu coração. E lo mesmo passa com todos esses produtos light diet. Quando lhe quita el açúcar, lhe ponem edulcorantes artificiais que são igual de daninos o pior. Estes edulcorantes artificiais confundem a tu corpo, alteram tu microbiota intestinal, podente aumentar tu apetite e tu antojo por coisas doces. E alguns estudos sugerem que também podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares. O que não ganhas nada, ao contrário, perdes é o 10º alimento assassino, são as pizzas congeladas e comidas preparadas, essas que compras no supermercado, e só tenés que meter ao horno ou ao micro-ondas. São super convenientes, lo sé, especialmente quando chegas cansado de trabalho e não tenés ganas de cocinar. Por essa conveniência está custando tu saúde, hermano. Estes produtos estão carregados de sódio, de grasas trans, de conservantes, de saborizantes artificiais, de todo o mal que te puedas imaginar. Uma pizza congelada pode ter mais de 2.000 miligramas de sódio, que é quase toda a quantidade que deverias consumir em um dia inteiro. E isso é só a pizza, sem contar todo o demais que comes no dia. Esse excesso de sódio te eleva a pressão arterial, te hace retener líquidos, sobrecarga tu coração e tus riñones, e se já tenéis la pressão alta, isto é como echar-lhe gasolina ao fego. Ademais, essas comidas preparadas estão hechas com os ingredientes mais baratos possíveis para maximizar as ganâncias das empresas: carnes de baixa qualidade, queijos processados, harinas refinadas, aceites vegetais baratos. Todo o que já sabemos que é malo para o coração está concentrado em estes produtos, e a gente os consome várias vezes à semana, sem dar-se conta do dano que se está fazendo. El onçavo alimento que te está matando são as salsas comerciais e adereços, ketchup, maionesa, salsa barbacoa, adereços para ensaladas, todas essas salsas que lhe pones a todo para dar-lhe mais sabor. Pero sabeis que llevam essas salsas: açúcar, aceites vegetais refinados, jarabe de maíz de alta fructosa, conservantes, colorantes, saborizantes artificiais. Uma simples cucharada de ketchup tiene mais açúcar que uma galeta. E lo pior é que a gente usa estas salsas em quantidade generosa sem dar-se conta de que estão añadindo calorias vazias e ingredientes daninos a comidas que poderiam ser relativamente saludáveis. Te haces uma ensalada pensando que estás comendo sano e lhe pones um adereço comercial que tem mais calorias e mais porqueria que uma hamburguesa, aí se te foi todo o benefício de la ensalada. A maionesa comercial está hecha com aceites vegetais refinados de los que já hablamos, esses que promovem a inflamação. O ketchup e as salsas barbacoa estão carregadas de açúcar e de jarabe de maíz. Os adereços cremosos têm grasas trans, açúcar e sódio em quantidades alarmantes. É incrível como algo tão pequeno como uma salsa pode sabotear completamente tua saúde. O doceavo alimento assassino são os postres e doces comerciais, helados, pastéis, galetas, chocolates, caramelos, todo o que compras em el supermercado para satisfazer esse antojo de algo doce. Estes produtos são basicamente açúcar pura combinada com grasas trans, aceites vegetais refinados, colorantes e saborizantes artificiais. Não tem absolutamente nenhum valor nutricional, só calorias vazias que se convertem em grasa e que danham tu coração.
Ela açúcar em excesso no solo te engorda, também promove a inflamação, eleva tus triglicéridos, baixa tu colesterol bueno, aumenta tu resistência à insulina e danha diretamente as paredes de tus artérias. E estes postes comerciais tinham quantidades obscenas de açúcar. Um pedaço de pastel pode ter facilmente 10 12 cucharadas de açúcar. Um helado pode ter o mesmo, e a gente se come estes postes depois de uma comida que já de por si estava llena de calorias, e acá quero que entendas algo importante. Do corpo não está desenhado para processar estas quantidades de açúcar. Nestes ancestros consumiam açúcar só quando encontravam frutas maduras, e isso era ocasional, no todos os dias e muito menos várias vezes ao dia, como lo hace a gente moderna. Tu pâncreas, tu hígado, tu coração estão completamente sobrepasados tratando de lidiar com esta avalanche de açúcar que lhes meteis constantemente. E é o 13º alimento que está destruindo tu coração silenciosamente é o álcool em excesso. Agora, eu sei que este é um tema sensível porque muita gente desfruta de uma copa de vinho ou uma cerveja e não te vai dizer que nunca tomes álcool. Pero se te vai dizer que se estás tomando todos os dias, ou se quando tomas te passas de 2 ou 3 copas, lhe estás fazendo um dano tremendo a tu coração. O álcool em excesso eleva tua pressão arterial, aumenta tus triglicéridos, pode causar arritmias cardíacas, debilita o músculo do coração, levando a uma condição que se chama cardiomiopatia alcoólica e, ademais, te añade um montão de calorias vazias que se convertem em grasa. Uma cerveja tem entre 150 e 200 calorias. Se te bate 4 ou 5 cervejas em uma noite, são quase 1000 calorias, solo em álcool, sem contar as botanas que seguro estás comendo ao mesmo tempo. E há algo mais que muita gente não sabe. O álcool interfere com a capacidade de tu hígado para processar as grasas corretamente. Quando tu hígado está ocupado processando o álcool, não pode acesso travasso normal de metabolizar as grasas, então às vezes as grasas se acumulem em tu sangue e em tus artérias. Por isso, a gente que toma muito tende a ter triglicéridos altos e problemas cardiovasculares. Ora bem, depois de todo isto que te he contado, sé que provavelmente estás pensando pelo Frank, então que pelo começo, todo o que me gusta me está matando. E tenés razão em parte, a maioria dos alimentos modernos estão desenhados para enfermar-te. Pero acá viene la buena notícia, hermano, la notícia que te vai cambiar a vida se la aplicas. Todavia estás a tempo de revertir o dano, todavia podes limpar tus artérias, fortalecer tu coração e añadir-lhe anos de caridade à tu vida. O primeiro que tenés que fazer é volver a lo básico, a la comida real. Comida que tu bisabuela reconheceria como comida. Carnes de verdade, não processadas. Pescados frescos, ricos em ômega 3, como é o salmão, a sardina, o atum, ovos inteiros com a yema incluída, porque aí estão todos os nutrientes, vegetais de todos os colores, mientras mais, melhor. Frutas inteiras, no enjugo, frutos secos e semilhas, aguacate, azeite de oliva, extra virgem de verdade, de esos que vêm em botelhas escuras e que são caros porque são de qualidade, tenés que eliminar completamente de tu dieta todos esses alimentos processados de los que hablamos. E sei que não vai ser fácil ao princípio porque tu corpo está acostumado, está adito a esses sabores artificiais, a essa combinação de açúcar, sal e graça que ativa os centros de prazer em tu cérebro, igual que
uma droga, pero te prometo que se aguantas las primeiras 2 ou 3 semanas, tu corpo se vai adaptar, tus papilas gustativas se vão a resetear e vais empezar a desfrutar do sabor real de la comida. Empezar tu dia com um desayuno de verdade. Huevos revueltos com aguacate e um pouco de queijo, acompanhado de vegetais salteados. Una avena de verdade cocinada com canela, nueces e um pouco de fruta fresca. Nada de cereais açucarados. Nada de pão branco com mermelada. Nada de jugos de frutas. Um desayuno assim te vai manter satisfeito por horas. Te vai dar energia estável, sem esses picos e caídas de açúcar, e levar dar a tu coração os nutrientes que necessita para funcionar bem. En el almuerzo e la cena, a fórmula é simples. La metade do prato que são vegetais, uma quarta parte que se é proteína de qualidade como pescado, polho, carne de reis de animais alimentados com pasto, huevos, e lá outra quarta parte que são carboidratos de verdade como camote, ioca, plátano verde, arroz integral, quinó, nada de harinas refinadas, nada de pastas brancas, nada de pão branco, e cociná-lo todo com grasas saludáveis como aceite de oliva, aceite de coco, ou mantequilla de verdade, animais alimentados com pasto. E acá vem algo super importante, que muita gente não sabe. Tens que comer suficiente proteína. À medida que envelhecemos, vamos perdendo massa muscular. E esse músculo é fundamental para manter tu metabolismo ativo e para proteger tu coração. A proteína também te mantém satisfeito por mais tempo, evitando que estés picando porquerias entre comidas. Apontar a comer por lo menos 1 grama de proteína por cada quilo de tu peso corporal ideal. Se pesar 70 quilos, necessitar 70 gramas de proteína ao dia como mínimo, outra coisa fundamental é que tens que hidratar-te bia, pero com água, não com refrescos, nem jugos, nem bebidas energéticas. Água pura e simples. Tu coração necessita água para bombear a sangue eficientemente. Quando estás desidratado, tu sangue se põe mais espesa, tu coração tem que trabalhar mais duro para bombeá-la e tu pressão arterial sube. Tomar por lo menos 2 litros de água ao dia, mas se há calor, ou se há exercício. Hablando de exercício, não te puderes quedar sentado todo o dia, hermano. Tu coração és um músculo e, como qualquer músculo, necessitar exercitar-se para manter-se forte. Não necessitas correr maratones. Com que camines 30 minutos ao dia, já está fazendo uma diferença enorme. Caminhar a passo rápido, que te cueste um pouco de trabalho, pero que todavia podas manter na conversação, hacê-lo todos os dias sem falta. Esses 30 minutos podem ser a diferença entre ter um infarto ou viver muitos anos mais com boa saúde. E se puderes fazer algo de treinamento difusa, melhor todavia. Levantar pesas, fazer exercícios com o próprio peso corporal, como sentadilhas, lagartijas, planchas. Esse músculo que vas a construir no solo te vai servir melhor, também vai melhorar tu metabolismo, vai ajudar a controlar tu açúcar em la sangue, vai fortalecer tus huesos e vai proteger tu coração. Não te estou pedindo que te conviertas em fisiculturista, solo que hagas algo de resistência 2 ou 3 vezes por semana. Ora, há algo mais que é igual de importante que a comida e o exercício, e é o manejo do estresse. O estresse crônico é um assassino silencioso do coração. Quando estás estressado, tu corpo libera cortisol e adrenalina, hormonas que elevam tua pressão arterial, aumentam tua frequência cardíaca e promovem a inflamação. Se vives em um estado de estresse constante, tu coração está trabalhando em modo de emergência todo o tempo e eventualmente se vai romper, tens que encontrar maneiras de relaxar-te, hermano. Pode ser meditação, pode ser yoga, pode ser simplesmente sentar-te em silêncio a respirar profundo por 10 minutos ao dia. Pode ser passar tempo em la natureza
pode ser rugar com tus netos, pode ser hacer algum hobby que te guste, lo que seja que te ajude a bajar essas revoluções e a sentir-te em paz. Tu coração te lo vai agradecer. E hablando de descanso, tenés que dormir bem. Dormir entre 7 e 8 horas todas as noites não é um luxo, é uma necessidade. Quando não dormis bem, tu corpo não se recupera, tus hormônios se desregulam, tu apetite aumenta, tus antojos de comida chatarra se disparam, tu pressão arterial sube e tu coração sofre. Há estudos que mostram que a gente que dorme menos de 6 horas por noite tinha hasta 48% mais de risco de desenvolver enfermidades do coração. Criar uma rotina de sonho. Acuesta-te à mesma hora todas as noites, apagar todos os aparatos eletrônicos por lo menos 1 hora antes de dormir. Manter tu quarto escuro e fresco. No comas ni tomes álcool cerca de la hora de dormir. Tratar eu sonho com a mesma seriedade que tratar tua alimentação, porque é igual de importante. A hora que eu hablar-te de alguns suplementos que podem ajudar-te a proteger tu coração. Primeiro, é o ômega 3. Se não estás comendo pescado graso pelo menos 3 vezes à semana, necessitais suplementar com um bom azeite de pescado. O ômega 3 reduz a inflamação, baixa os triglicéridos, ajuda a manter o ritmo cardíaco normal e protege as paredes de tus artérias. Buscar uno que seja de boa qualidade, que esteja purificado para eliminar metais pesados e que tenha boas quantidades de EPA e DHA. Segundo, é o magnésio. A maioria de la gente tem deficiência de magnésio e nem sequer lo sabe. É o magnésio é fundamental para a função do coração. Ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, regula o ritmo cardíaco e controla a pressão arterial. Podes obter-lo comendo vegetais de hoja verde, frutos secos, semillas e aguacate, pero também podes suplementar com magnésio glicinato, que é a forma que melhor se absorve. Terceiro, la coenzima QDE. Esta é uma substância que tu corpo produz naturalmente, pero que vai diminuindo com a idade. La coenzima QD é fundamental para a produção de energia em las células de tu coração. Se estás tomando estatinas para o colesterol, definitivamente necessitais suplementar com coenzima Q10, porque as estatinas bloqueiam sua produção. Buscar uma forma de ubiquinol que é a mais biodisponível. Quarto, a vitamina D. Esta nos solo na vitamina é um hormônio que regula milhares de funções em tu corpo, incluindo a saúde de tu coração. A deficiência de vitamina D está associada com maior risco de hipertensão, enfermidades cardíacas e diabetes. A melhor maneira de obtê-la é expondo tu piel ao sol por lo menos 20 minutos ao dia, sem bloqueador solar, pero se vives em um lugar onde não há muito sol ou se não puder sair, suplementar com vitamina D3. Apontar a ter níveis em sangue entre 50 e 80 nanogrumos por mililitro. E quinto, a vitamina K dos. Esta vitamina trabalha junto com a vitamina D para assegurar-se de que o cálcio vai a tus huesos e não a tus artérias. A calcificação de las artérias é um problema sério que aumenta o risco de infartos. A vitamina K nos ajuda a prevenir essa calcificação. Lá encontrás em alimentos fermentados como o nato, em gemas de ovo de galinas criadas em liberdade e em alguns queijos, pero também poder suplementar. Ora bem, sei que toda esta informação pode ser abrumadora. Estás aí pensando por onde em piso, Frank? São demasiados câmbios. E tenés razão, se tentas cambiar todo de golpe, te vas a frustrar e vas a abandonar. Por isso te vou a dar um plano de ação simples e progressivo que podes começar a implementar desde manhã mesmo. Semana 1. Eliminar todas as bebidas azucaradas,
nada de refrescos, nada de jugos embotelados, nada de bebidas energéticas. Solo tomar água, café negro, sem açúcar, o té sem açúcar. Este é o câmbio mais fácil e é o que te vai a dar resultados mais rápidos. Em solo uma semana, vais a notar que tenés mais energia, que te desinchás, que tu roupa te queda melhor. Semana 2, eliminar todos os produtos de panaderia industrial e cereais açucarados. Nada de pão branco, nada de galetas, nada de cereais de carra. Emplazá-los com huevos, aguacate, avena de verdade, frutas inteiras, tu desayuno e tus snacks vão a cambiar completamente. Semana 3. Eliminar todas as comidas rápidas e as frituras. Nada de hamburguesas, nada de papas fritas, nada de polo frito. Se tenés que comer fora de casa, buscar opções mais saudáveis como ensaladas com proteína à plancha. O divate tu própria comida preparada em casa. Vás ahorrar dinheiro e vás a ganhar saúde. Semana 4. Eliminar todos os embutidos e carnes processadas. Nada de jamon, nada de salsichas, nada de tocino processado, reemplazá-los com carnes frescas que vos mesmo cocinais. Polo, pescado, carne de res, huevos, proteína real, no processada. Semana 5. Eliminar todas as margarinas, mantecas vegetais e aceites refinados. Tirar a la basura esse azeite de soja, o de girassol que tenés na cocina. Usar solo, aceite de oliva extra, virgem, aceite de coco, o mantequilla de verdade. Vas a notar que a comida sabe melhor e que te sentis mais satisfecho. Semana 6. Eliminar todos os produtos lácteos descremados e reemplazá-los com versões inteiras pero sem açúcar añadida. Iogurte grego, natural, inteiro, queso de verdade, leche inteira se la tolerás, pero sempre firrando-te que no tenha açúcar añadida. Semana 7. Eliminar todas as salsas comerciais e adereços processados. Aceta as próprias salsas em casa com ingredientes reais. Um adereço simples de azeite de oliva, vinagre, limão, aju e espécias e 1000 vezes mais saudável e mais rico que qualquer coisa que compres no supermercado. Eliminar ou reduzir drasticamente o álcool. Se tomais todos os dias, deixar de hacerlo. Se tomás em excesso, nos fins de semana, controlate. Limitar-o a una, o dos copas, em ocasiões especiais. O coração te louvar, agradecer enormemente. E mientras vas assim estes câmbios em tua alimentação, empezar a mover-te mais. Caminais os 30 minutos todos os dias sem falta. Subir as escaleras em vez de usar elevador. Estacionar mais leixos de entrada do supermercado. Levantar-te cada hora se trabalhar sentado. E mover-te um pouco. Cada movimento conta, cada passo conta. E acá vem algo que é super importante, que muita gente não hace, tenés que checar os médicos regulares. Medite a pressão arterial. Aceite análises de sangue para ver como estão tu colesterol, tus triglicéridos, tu açúcar em la sangue, tu hemoglobina diclocilada. Não certos números, hermano, porque lo que não se mide não se pode melhorar. E se já tenés algum problema diagnosticado como pressão alta, colesterol alto, trabalhar com tu médico para controlá-lo, pero sempre ponendo ênfase em los cambios de estilo de vida, no solo em las pastilhas. Las pastillas podem ser necessárias em alguns casos. Não te vai decir que las tires a la basura se tu médico te las recetou. Pelo lo que se te digo é que las pastillas solas não são a solução. Podés
tomar todas as estatinas do mundo para baixar o colesterol, pero se seguires comendo basura, tus artérias se vão a seguir tapando igual. Podes tomar pastilhas para a pressão, pero se seguires comendo sal em excesso e não haces exercício, tu coração se vai seguir deteriorando. As pastilhas são parte temporal. O câmbio real vem de lo que comes e de como vivis. E agora quero que penses em algo. Pensar em tu família, em tus hijos, em tus netos. Queres estar aí para eles. Queres ver crescer a tus netos, ir a suas graduações, a suas bodas. Queres ter a energia para jogar com eles, para ensinar-lhes coisas, para ser esse abuelo ou essa abuela que eles recordam com amor toda a sua vida. Porque eu te posso assegurar que se seguis por o caminho que vais, comendo o que estás comendo, vivendo como estás vivendo, não vas a chegar a ver isso. Te vas a perder os melhores anos de tu vida, te vas a perder momentos preciosos com tu família, e eles se vão a quedar com o dolor de haver te perdido antes de tempo. E sabes que é o mais triste? Não tinha por que ser assim. Que tu morte prematura era completamente prevenível. Que se houver sabido esta informação a tempo, se houveras hecho os câmbios necessários, poderias haver vivido 20, 30 anos mais com boa saúde, pero não lo supiste e não le hiciste caso, e ora já é demasiado tarde. No dejes que essa seja a tua história, hermano. Hoje vos tenéis uma oportunidade de ouro. Hoje vos podeis tomar a decisão de cambiar tu vida. No mañana, no é o lunes que vem, no depois de las festas. A hora mesmo, porque cada dia que passa sem que hagas estes câmbios, és um dia mais de dano a tu coração, és um dia menos que te queda de vida, e é o tempo, no véu te traz, meu amigo, é o tempo solo vá para adelante e se acaba. Imaginate como te vais a sentir dentro de 6 meses sem pensar hoje. Vais a ter mais energia de la que has tenido em anos. Te vas a levantar em las manhãs sem esse cansaço horrível que te arrastrava todo o dia. Vas a poder subir as escaleras sem que te falte el aire. Vas a poder rugar com tus netos sem ter que sentar-te a descansar cada 5 minutos. O roupa te vai quedar melhor porque vas a haver perdido essa grasa que se te havia acumulado em la pança. Tus análises de sangue vão a melhorar dramaticamente. O presenho arterial vai baixar. Tu colesterol vai normalizar-se, tus triglicéridos vão a cair. Tu açúcar em la sangue vai a estabilizar-se. E o mais importante, tu coração vai estar mais forte, mais sano, listo para seguir latindo por muitos anos mais. E no solo vos te vas a beneficiar. Tu família também. Porque quando vos está sano e com energia, sois una mercol, pareja, sois um mercol, abuelo, poder estar presente de verdade no solo fisicamente, sino emocionalmente. Podes desfrutar de la vida em vez de estar todo o tempo cansado, adolorido, enfermo. Podes viajar, podes fazer as coisas que sempre quisiste a ser pelo que has estado posponendo. Podes viver de verdade no solo existir e pensar em el exemplo que lhes vas a dar a tus hijos e netos. Eles te estão vendo. Eles estão aprendendo de vós. Se vós comeis mal, eles vão a comer mal. Se vós não te cuidais, eles não se vão a cuidar. Pero se vos aceis estes câmbios, se vos te convertis num exemplo de saúde e vitalidade, eles vão a querer seguir tus passos. Vas a estar rompendo o ciclo de enfermidades que quizás afetado a tua família por gerações. Vas a ser o que digo, basta, isto se termina cá. Mis hijos e mis netos vão a ter uma vida melhor que a que eu tive. E deixa-me dizer-te algo mais. Nunca é tarde para começar. Não me importa se tenés 55, 75 anos.
Não me importa se há tenés algum problema de saúde diagnosticado. Tu corpo tiene uma capacidade increíble de sanar-se a si mesmo, se ledas lo que necessita. He visto pessoas de 70 anos revertir diabetes que tinham desde há 20 anos. He visto pessoas de 65 limpiar suas artérias e evitar cirurgias de bypass que os médicos diziam que eram inevitáveis. He visto pessoas de 80 recuperar a energia e vitalidade que pensavam que haviam perdido para sempre. O corpo humano é uma máquina incrível, só necessita os ingredientes corretos. Pero tenés que empezar já. Não pudeis seguir postergando. Não pudeis seguir com a mentalidade de manhã em peso. É lunes em peso. Depois de las fiestas em peso. Porque esse manhã coisa nunca jegue. Esse manhã tu coração pode descer hasta cá de guê e aí se acabou todo. No te arriesgues, hermano, no julgues com tu vida, e sé que vas a ter obstáculos, sé que vai haver momentos difíceis, sé que vas a ter antojos dessa comida basura a la que estás acostumbrado. Sé que tus amigos te vão pressionar para que comas lo que eles comem, para que tomes lo que eles tomam. Sé que tu família quizás não te vai apoiar ao princípio, quizás vão burlar de vós, quizás vão dizer que estás exagerando, pero vos tenés que manter-te firme, vos tenés que recordar por que estás fazendo isto. Estás fazendo-lo por tu vida, por tu saúde, por tu família, por tu futuro. E quando te vanga esses antojos, quando cientas que não podes mais, acordate de Dom Roberto, esse senhor do que te hablei ao princípio. Acordate de seus olhos llenos de arrependimento, dizendo-me, ojalá houbera sabido antes. No degés que essa seja a tua história. Vos, todavia, estás a tempo de escrever um final diferente. E acá viene algo que quero que grabes em tu mente. La saúde não é algo que se compra, não é algo que se hereda, não é suerte nem mala suerte. La saúde se construi dia a dia com as decisões que tomás. Cada vez que abris a boca para comer, algo estás tomando na decisão. Estás decidindo se queres viver mais ou viver menos. Estás decidindo se queres ter energia ou estar cansado. Estás decidindo se quereis estar presente para tu família ou dirrar-los solos antes de tempo. Cada bocado é uma decisão, cada comida é uma decisão, cada dia é uma decisão. E a boa notícia é que vos tenéis o controle. Nada mais pode tomar estas decisões por vós. Ni tu médico, ni tu família, ni o solo vós. E isso é empoderador, hermano. Isso te põe no assento do condutor de tu própria vida. Vos decidis se vas a ser uma vítima de las enfermidades modernas ou se vas a ser um exemplo de saúde e de vitalidade em tua idade dourada. Porque deixa-me dizer-te algo que a sociedade não te disse. Os anos dos 55 aos 70 e mais podem ser os melhores anos de tu vida se los vivis com saúde. E há, no tenés, as pressões do trabalho de quando era jovem, já criaste a tus filhos, já pagaste tu casa, já cumpliste com muitas de tuas responsabilidades. A hora tu tempo de desfrutar, de viajar, de fazer essas coisas que sempre quisiste fazer. Pero solo podes desfrutar de os anos se tenés saúde. Se estás enfermo, se estás cansado, se estás lleno de achaques, esses anos que deveriam ser dourados se convertem em anos de sofrimento. E não te conformes com sobreviver, hermano, vos mereceis viver. Mereceis despertar-te cada manhã com energia e com ganas. Mereceis ter um corpo que te responda, que te permita ser o que queres a ser. Mereceis ter uma mente clara e alerta. Mereceis desfrutar de tus comidas sem culpa e sem medo. Mereceis julgar com tus nietos sem cansar-te. Mereceis viajar e conhecer lugares
noivos. Mereceis bailar, reír, amar, mereceis vivir plenamente hasta tu último dia nesta terra. Pero para tener todo isso, necessitas um coração forte. Necessitas um coração que lata com força, que bombe sangue rica em oxígeno a cada célula de tu corpo, que te mantenha vivo e vibrante. E esse coração forte se construi com a comida que elegis comer, com ele exercício que haces, com o descanso que te dás, com o estresse que manejas, todo está conectado. Todo importa. E quero que sepas que eu creio em vós. Creio que podeis fazer estes câmbios. Creio que tenéis la força, la determinação e la inteligência para tomar o controle de tu saúde. No fácil nunca diz que fará fácil, pero vale a pena. Vale cada sacrifício, vale cada momento de incomodidade, vale cada tentação que resistis. Porque do outro lado está uma vida que vale a pena viver. Assim que te vou pedir algo. Depois de que termines de ver este vídeo, eu quero que hagas uma coisa, e quero que vajas à tua cocina e que saques todos esses alimentos dos que hablamos, las margarinas, los embutidos, los refrescos, los cereais azucarados, las comidas processadas, tudo, sacá-lo de tu casa. Regalá-lo, tirá-lo, acelo que queras, com esse espero que não esteja em tu casa. Porque se tá aí, te louvas a comer, especialmente nesses momentos de debilidade. Tenes que criar um ambiente que apoie tus novos hábitos no que lo sabotê. E depois quero que vajas ao mercado e que compres comida real, vegetais frescos de todos os colores, frutas, carnes frescas, pescado, huevos, frutos secos, semias, aguacates, azeite de oliva de verdade, Lenato cocina com comida que te dê vida, no que te laquite. E quando chegues a tu casa, quero que te prepares uma comida deliciosa com esses ingredientes. Vas a ver que a comida real sabe increíble quando la preparas bem. Não necessitais toda essa basura processada para desfrutar de comer. E quero que te comprometas. Assim é um compromisso contigo mesmo de que vás a seguir este plano, pelo menos durante 3 meses. 3 meses estímulo suficiente para que tu corpo se adapte, para que vejas resultados reais, para que os novos hábitos se volvam parte de tua vida. Depois de 3 meses, já não vais a querer volver atrás, porque te vas a sentir também que não vas a poder crer que antes vivias de outra maneira. E se necessitas apoio, buscá-lo. Hablar com tua família, explicar-lhes o que estás fazendo e por quê. Pedir-lhes que te apoiem, que não te ofereçam comida basura, que te acompanhem nesse processo. Buscar um amigo ou amiga que também queira melhorar sua saúde e haga este câmbio juntos. É muito mais fácil quando não está solo. E se não tenés a nada cerca que te apoie, buscar comunidades em linha de gente que está sendo o mesmo. Há milhares de pessoas em tua mesma situação que estão buscando melhorar sua saúde e que se podem apoiar mutuamente. E não te desanimes se tenés algum tropiezo. Se um dia comes algo que não debias, não te castigues, não te sentas culpável, simplesmente volver ao plano em la seguinte comida. Um erro não arruína todo o progresso, lo que arruína o progresso é usar esse erro como excusa para abandonar completamente. Todos somos humanos, todos cometemos erros. O importante é levantar-se e seguir adelante. E celebrar tuas vitórias, por pequenas que sejam. Passaste uma semana sem tomar refrescos? Celebrá-lo. Caminaste todos os dias esta semana? Celebrá-lo. Baixaste dos quilos? Celebrá-lo. Te barrou a pressão arterial? Celebrá-lo. Cada pequeno passo na direção correta merece ser reconhecido, porque cada passo te está acercando à meta de uma vida mais larga e mais saudável.
E recordar sempre por que estás fazendo isto. Não lo estás haciendo por vanidade, não lo estás haciendo para impressionar a nadie. Lo estás haciendo porque queres viver, porque queres estar aí pelas pessoas que amas, porque queres desfrutar de tus anos dourados com saúde e vitalidade. Esse é o prêmio, esse é o objetivo, e vale cada esforço que hagas. Ora, antes de que terminemos, quero que hagas algo mais. Quero que compartas este vídeo com todas as pessoas que conheces que estão em tua mesma situação, com os amigos, com os familiares, com os companheiros de trabalho. Porque esta informação pode salvar vidas, hermano. Literalmente pode salvar vidas. E quanta mais gente lá conosco, mais vidas vamos a salvar. Não te guardes esto para você solo, compartilho, difundilo, que chegue a maior quantidade de gente possível. E se este vídeo te serviu, se aprendiste algo novo, se te motivou a ser câmbios em tu vida, deixa-me um comentário abaixo contando-me. Decime, qual destes 13 alimentos estavas comendo sem saber que te estava sendo dano? Decime, que câmbio vas a ser primeiro? Decime se empezaste a sentir melhoras em tu saúde. Me encanta ler seus comentários, me encanta saber que essa informação está chegando e que está sendo uma diferença real na vida das pessoas. E subscrever-te ao canal se todavia não lhe assiste. Ativar a campanita para que te chegue uma notificação cada vez que suba um vídeo novo. Porque seguiré traindo conteúdo como este, informação que te vai ajudar a melhorar tua saúde, a ter mais energia, a viver melhor. Estes me compromisso com vós. Seguir educando-te, seguir dando-te as ferramentas que necessitas para tomar controle de tua saúde. Porque ao final do dia, hermano, tu saúde é tua responsabilidade. Os médicos podem ajudar-te, os medicamentos podem ajudar-te, pero o verdadeiro câmbio viena de adentro, viena de las decisões que vos tomais todos os dias. E a hora que teneis esta informação e já não podes dizer que não sabias, ora já sabes que alimentos te estão matando e que teneis que fazer para proteger tu coração. A pergunta é, que vas a ser com esta informação? Lá vas aplicar ou lá vas ignorar? Eu espero que lá apliques. Espero que este seja o dia que marcou um antes e um depois em tu vida. É o dia que decidiste que já basta, que tu saúde é o mais importante, que vas a ser o que seja necessário para estar bem. Porque você te lo mereces, hermano. Te mereces viver uma vida larga, saudável e feliz? E Jeová estará cá vídeo tras vídeo, apoiando-te nesse caminho, dando-te a informação que necessitais, motivando-te quando te sentas desanimado, celebrando tuas vitórias contigo. Assim que empezar hoje, no manhã, hoje, a ser esse primeiro câmbio, eliminar essas bebidas açucaradas, sair a caminhar esses 30 minutos, preparar-te na comida saudável. Hacer algo, no que seja, pero hacelo hoje. Porque cada dia conta, cada decisão conta, cada bocado conta. Tu coração está esperando que lo cuides. Está esperando que lhe deis o que necessita para seguir latindo forte por muitos anos mais. E nunca ouvides isto. Não importa quantos anos tenhas, não importa que tão mal esteja a hora, sempre há esperança. Sempre puderes melhorar, tu corpo quer sanar-se, solo necessita que vos leves as ferramentas corretas, e essas ferramentas estão em tu prato, em tus sapatos, para caminhar, em tu cama, para dormir bem, em tua atitude, para manejar o estresse. Todo está em tus manos. E eu, Frank Soares, te digo graças por haver visto este vídeo até o final. Graças por confiar em mim para trazer-te esta informação.
Graças por estar disposto a ser cambios em tu vida. E, sobretudo, graças por valorar tu saúde o suficiente como para dedicar este tempo a aprender como cuidar-te melhor. Soziso a pessoas, use tu vida, vale a pena viver lá ao máximo. Nos vemos e no próximo vídeo. Cuida-te muito, come bem, movete, descansar e, sobretudo, recordar que tu saúde está em tus manos. Hasta la próxima, hermano.